para uma história cultural de Paraty, de 1945 a 2019. Marli Machado. Que eu lembro, né, a gente era boa porque a gente conhecia aquela realidade, né? Era praia, era cachoeira, era árvore para pegar fruta, né? Eu sou a irmã no meio de 4 irmãos. Então, a vida de menina para mim era muito chata. Eu queria fazer o que os meninos faziam, né? Então, sim, era tomar banho na praia, era mergulhar, era andar de canoa. E a gente ia para a escola no engenho d'água, tinha que caminhar bastante, né? Junto com as outras crianças. Mas, assim, naquele tempo tinha muita gente morando lá, só que os vizinhos eram longe. A gente morava na Baía do Paraty-Mirim, mas no Sucuri, né? A gente olhava o Paraty-Mirim, da onde que eu morava, uma praia bem pequena. E a gente veio para cá porque foi vendido o sítio e as pessoas foram saindo. E aí a gente conseguiu comprar uma casinha lá na Ilha das Cobras, em 1972. E aí, por conta de escola também, que foram fechadas, né, no engenho d'água. E aí a gente acabou vindo para cá, para a Ilha das Cobras. Era assim, um bairro bem pequeno, né? Não tinha tantas casas como hoje. E o acesso também era mais difícil, né? Porque as pessoas chegavam aqui de canoa, né? De baleeira, como se fala, né? A gente vinha para cá sempre quando precisava de resolver alguma situação, médico, compra, batizado de irmão mais novos. E a Mira acha engraçado que eu conto isso, porque a gente vinha até o Porto Grande, depois a gente caminhava um pouquinho até o Jurumirim, aí pegava uma outra canoa. E como a minha mãe morou em Angra, morou em Cubatão, então ela veio para cá, ela era diferente das senhoras que moravam lá. Ela tinha óculos escuros, ela vinha de sombrinha na canoa, e meu pai se acabando de remar, e ela lá parecia assim, e eu achava aquilo, né? Eu falei, gente, porque assim, como eu tinha um espírito mais agitado, eu falei, gente, mas por que ela não pega um remo e também não rema, né? Eu, quando criança, pensava isso. Mas ela vinha lá com uma criança, segurando alguém, e com a sombrinha dela, com o óculos escuro dela, toda arrumadinha, né? Eu acho que também era um momento, né, que ela tinha para ela também, né, se aprontar e lembrar os velhos tempos. Eu lembro que a gente criança, as mulheres, né, as senhoras lá da vizinhança iam lá para a minha casa, trazendo carta lá de Cubatão, de Santos, né, para minha mãe ler e para minha mãe escrever. Então eu lembro assim que parece aquele filme que a gente viu depois, né? Minha mãe sentada assim numa mesinha, num banquinho, e escrevendo as cartas para as senhoras, né? E elas traziam também para ela ler, né? E eu lembro que uma falava assim, manda lembrança com o padre não sei quem. Então, para a gente aquilo era diferente, né? Assim, meu pai às vezes reclamava, meu Deus, para que essas mulheres vêm para cá para falar, né? E aí, assim, sempre servia um café. Então, assim, quando a gente foi para a escola, a gente já escrevia alguma coisa, reconhecia as letras. Então, isso fez a gente, né, acho que pensar diferente um pouquinho. Então, quando meu pai foi para Santos, né, eles iam, né, para o Batumirim, iam a pé, eles iam caminhando. Então, não tinha mesmo não tinha o que fazer aqui, né? Não tinha trabalho, não tinha oportunidade para nada, né? Então, muitos paratienses, né, foram para Santos trabalhar lá, porque lá tinha sítios, né, de bananal, tinha de lei, vaca leiteira. Então, assim, um que ia chamava o outro e ia acabando muita gente, assim, muitos paratienses ainda moram em Cubatão, assim, por conta dessa migração que foi naqueles tempos, né? A gente, quando era criança, às vezes a gente não presta, a gente vê, mas não entende às vezes, ou não quer parar para ver, né?
Não sei, eu vejo assim que ele tinha um negócio de cobreiro. O povo estava com cobreiro, ia para lá, meu pai pegava um galho lá, pegava uma água, falava umas palavras, fazia muita oração de São Jorge para as pessoas. Então, assim, e isso é uma sensibilidade que ele tinha que, de repente, né, passou para a gente também, assim, para perceber certas coisas. Então, é só depois de adulto que a gente vai ver que as pessoas voltavam para dizer, ai, olha só como é que secou aquele cobreiro que estava, o benzimento foi bom, não sei o quê, tinha que benzer 3 dias em seguida. Então, a gente viveu nesse jeito assim, né? Então, mesmo a gente morando lá distante, né, tinha as bandeiras da promessa, né, que passava todo o território paratiense, né? E a bandeira e a bandeira da promessa que fala, o bumbo, né? E eles iam nas costas, né? Fazia as orações, cantavam e no final almoçava na casa de um, pousava na casa de outro e assim eles faziam toda a costa, né? Na medida do possível. Então, eu lembro de passar a bandeira do Divino, bandeira São Benedito, com bumbo, e eu lembro de alguns senhores que passavam, né? E depois, voltando para Paraty, né? Que aí a gente começou a entender, né? O que é a festa, a religião, as histórias. Eu lembrava da história que o meu pai contava, que eles vinham para Paraty e cada um trazia o que tinha. E por isso que tem o almoço da festa do Divino, né? Porque naquele tempo, cada um que vinha para a festa trazia. Um trazia um feixe de lenha, outro trazia galinha, outro trazia pato, outro trazia fruta. Então, trazia tudo para casa do festeiro. E hoje, o festeiro não precisa ter uma casa grande. Qualquer pessoa pode ser festeiro, mas naquele tempo precisava ter uma casa grande. Que tinha porão, porque o outro trazia suas esteiras. E todo mundo que vinha para a festa, eles iam comer e iam dormir na casa do festeiro. E meu pai... Eu penso assim, o que eu gostaria de falar é que é uma coisa que eu já até falei, mas repetir, né? Que toda oportunidade que a gente tiver de andar para Paraty, de mostrar Paraty para nossas crianças, para os nossos adolescentes, né? Mostrar para eles que isso nos pertence, eu acho que isso é muito importante e isso vai fazer diferença no futuro.